Salve, salve, rapaziada! Começando aí mais uma edição do nosso Gol Olímpico Podcast, nosso encontro semanal que traz debate, informação, conhecimento e entrevistas com os convidados especiais. Eu sou Marcelo Lucena, estou ao lado aí da equipe Gol Olímpico com Murilo Galati, com Vitor Minatel e com Gabriel Galati na coordenação das mídias e redes sociais. Aliás, por falar em redes sociais, destacar a crescente, né, do número de seguidores aí da galera acompanhando o trabalho do Gol Olímpico, aqui agora no YouTube, enfim, no Instagram, no TikTok. E hoje, o nosso programa aí tem uma convidada especial, porque ela é jornalista, ela é produtora, ela é repórter, ela é aventureira, enfim, ela é fã de esportes. Não é isso, meu caro Murilo Galati? Olá, tá tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui com vocês. Mais um programa, podcast Gol Olímpico, semanal. E hoje, como você bem falou, uma convidada super especial, cheia de funções, cheia de assunto para abordar com a gente. E logo, logo ela vai se apresentar para vocês. Boa noite, Vitor Minatel. Fala, Marcelo. Fala, Murilão. Boa noite a todos. Boa noite a quem está nos ouvindo. E boa noite a Cris, né? A Cris que aceitou o convite. Já agradeço ela desde já. Temos mais uma fera aí do mundo esportivo. Como você tá, Cris? Se apresente para a galera aí. E aí, galera, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Porque, independentemente da hora que a pessoa estiver ouvindo, o importante é estar ouvindo. Primeiro, obrigada aí vocês mais uma vez por esse convite, muito legal. Enfim, como vocês disseram, né? Eu meio que jogo nas 11 mesmo. Acho que eu comecei muito querendo ser repórter esportiva por causa do futebol, então eu fui me empolgando com essa coisa da posição e fui aprendendo um pouco de cada coisa. Então, sou um pouquinho produtora, um pouquinho repórter, edito também. Então, durante muito tempo, fui videomaker, né, que você fazia o seu próprio material. É a função hoje que quase todo mundo aí que faz conteúdo, mesmo não sendo jornalista, acaba sendo, né, um pouco de multimídia. E é isso, assim, estou aqui muito contente para dividir com vocês como é que foi a minha trajetória. Eu acho que, como mulher, eu acabei conseguindo, de uma maneira cedo, né, entrar dentro de um meio que é muito difícil e cada vez mais difícil e mais restrito, né, porque hoje as televisões estão reduzindo cada vez mais e o ambiente está mesmo na internet. Então, eu fiquei 10 anos na Globo, trabalhando nessa grande empresa de comunicação, né, para mim é uma grande escola. Eu falo que eu me formei na PUC, mas quem me formou profissionalmente foi a Globo. E tenho orgulho dessa minha passagem, né? Às vezes as pessoas gostam de diminuir quando você sai, né? Parece que você tem que apagar aquilo e, pelo contrário, eu acho que eu só tenho a agradecer. Rodei muito antes de chegar no esporte, que eu acho que é importante para quem gosta de esporte saber que não é um caminho fácil, sabe? Você tem que se dedicar desde cedo a isso, a ser multimídia e principalmente a se abrir para as primeiras oportunidades que acontecem, né? E daí, com o tempo, você vai desenvolvendo e conseguindo chegar aonde você realmente sonhou. Eu, no caso, desde 94, desde que o Senna morreu e o Brasil foi campeão, tetracampeão, né? Tem muita gente que está aí ouvindo a gente, provavelmente não viu o Bebeto Romário jogar, mas eu vim dessa geração, assim, muito influenciada por essa década de 90 e 94, um Brasil que voltava a ser campeão. E por isso que a minha carreira, muito no início, foi sempre voltada para o futebol. Então, em 2014, realmente cobri uma seleção brasileira aqui na Granja Comari. Foi, acho que, o ponto alto desse sonho e realização, né? E dentre outras mil coisas que já aconteceram também. Vou deixar vocês perguntarem, senão eu falei que eu vou falando, entendeu? Tá aí, portanto, Cristiane Mussa aqui conosco no Gol Olímpico Podcast, já deu aí um pouco da trajetória dela aqui a carreira, enfim, no mundo do jornalismo. Cris, mas como é que surgiu essa tua ligação com o esporte? É desde criança, tu sempre foi apaixonada, não só o futebol, né? Porque tu é fã de esportes ao ar livre, né? Isso, na verdade, eu tô aqui na região serrana, né? Eu moro em Nova Friburgo, que é a minha cidade natal, bem perto do Rio, né? Menos de 1h20, então, assim, eu sempre fui realmente muito dedicada ao esporte. Assim, duas coisas que me nortearam muito: falar, ou seja, me comunicar na vida desde criança. Então, eu estudei numa escola tradicional pra caramba e essa escola era muito voltada para o esporte, jogar intercolegial. Então, eu era representante de turma, eu fui durante 9 anos representante da minha turma, não tinha nem votação,
A galera já botava meu nome lá todo ano. Ah, não, tá bom, Cristiane, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, eu me envolvia muito com as práticas esportivas. Fui criada em clube também, que é uma tendência muito grande de cidade de interior, né? Então, a minha vida era praticar esporte e ir para a escola o dia inteiro. Então, eu nem sei se vocês conhecem, mas eu jogava punhobol e bolão na infância, que são 2 esportes europeus, né? Que, por nós termos descendência suíça-alemã aqui, então tem um pouco dessa interferência. Punhobol é um vôlei que você joga com punho, né? Então, você tem toda é a mesma regra do vôlei, mas você só pode jogar com punho, basicamente. E o bolão é filho do boliche. É um esporte mais difícil do boliche, porque a pista é de madeira e ela é afunilada, assim, como se fosse um Y, né? Então você tem que jogar a bola reta para depois ela abrir lá nos pinos. É um jogo de mais efeito com a bola. Então eu jogava desde esses esportes muito aleatórios, assim, e era federada em bolão, por exemplo. Eu joguei no Sul, joguei em São Paulo, quase fui para Luxemburgo disputar um mundial de bolão, né, juvenil. Então foi bem assim, era bem intenso. E jogava futsal, futevôlei, e sempre tive essa tendência. E quando fui chegando ali na fase mais adulta, o que vou fazer da vida, né? Falei, cara, é isso, quero ser jornalista esportiva, né? Quero ter a oportunidade de entrevistar grandes ídolos. Como eu disse, o Senna foi uma pessoa que... Eu tinha 8 anos quando ele morreu, né? Então, e a gente não tinha essa diversidade que a gente tem hoje de se comunicar, né? Então, de fato, o que você via na televisão era aquilo que te estimulava muito, né? Então, o meu sonho era estar ali entrevistando aquelas pessoas, aqueles atletas, cobrindo grandes eventos. E aí eu acabei prestando a faculdade para jornalismo, passei. Cheguei a fazer direito também durante 4 períodos, mas tranquei, desisti. Fiz simultâneo, né, para ver se... Porque tinha muito aquilo, né? Eu acho que a galera que estiver ouvindo, tiver vontade de ser jornalista, existe uma grande massa que vai te fazer desistir, né? Pela grana, pela dificuldade, pelo espaço. Então, eu ouvi muitos assim... Ah, você tem certeza? Você vai ter renda quando... E na época que eu fui fazer jornalismo, o diploma tinha caído. Então, foi mais, assim, um passo muito arriscado, né, de coragem, porque... E aí os meus pais ficaram meio que com medo, eu acabei fazendo direito por isso, assim, para dar uma tranquilidade. Mas, graças a Deus, eu muito cedo, como eu disse, né, consegui estágio e batalhei muito, fui atrás de oportunidade. E quando essas oportunidades começaram a consolidar, eu realmente foquei naquilo que eu queria, que era o esporte. E aí foi assim que começou essa tendência com o esporte. Hoje eu voltei para minha cidade, então, por um período, né, acabou que a pandemia me deixou aqui mais tempo do que eu gostaria. E com toda a experiência que eu tenho de experiência internacional e de esporte, de produção e tudo mais, eu acabei tendo a ideia assim, de criar algo que pudesse ser o meu legado, né, de uma forma particular. Então, eu desenvolvi a Montanha-se, que é uma startup que divulga conteúdo tanto de esportes outdoor, né, como pedalada, escalada, trekking, que são desses 3 o que eu curto fazer, né? E acabou que ela se transformou em algo muito maior. Hoje eu já faço implementação de placas de sinalização em áreas públicas e áreas verdes, ou seja, o Brasil é muito fora dos parques estaduais e municipais, né? As cidades são muito largadas nesse aspecto de como chegar numa trilha, numa cachoeira. Então, aqui na minha cidade eu consegui desenvolver esse projeto piloto, fico muito feliz com isso, porque isso acabou incentivando uma galera daqui a praticar mais esportes outdoor com um pouco mais de segurança, né? Porque você sabe como chega naquela trilha, quantos quilômetros são. Então, hoje eu estou trabalhando nesse cenário também de uma forma de empreender, né? Está sendo bem legal. Bom, tá aí, portanto, Murilo Galati. A nossa empreendedora, jornalista, produtora, repórter, natureza, movimento e, acima de tudo, contadora de boas histórias, Galati. Sem dúvida alguma. A gente já percebeu, né, Marcelo, que assim como nós dois, o Vitor é mais novo que nós, é uma saudosista dos anos 90, né? Muito. O futebol dos anos 90, comecinho dos anos 2000 ali, sempre cativou a gente.
E, sem dúvida, eu e o Marcelo somos apaixonados por essa época, né? Essa geração que eu falo que quem viu, viu, quem sentiu emoção, sentiu, que vai dificilmente, infelizmente, vai voltar a ter essas emoções que o brasileiro, né, teve com o futebol em si nessa época. Eu costumo falar assim que, por exemplo, eu acabei tendo a felicidade de... Eu sou flamenguista, né? Nunca escondi a minha... Eu acho que é um outro movimento fora do racismo, do machismo, de todos os outros ismos que a gente tem que combater. Eu acho que essa coisa de esconder, né, essa sua raiz, de onde veio o sentimento de ir para o esporte. Porque no Brasil, principalmente, acho muito difícil quem trabalha na imprensa esportiva não ter um time. Óbvio, existe uma galera que gosta mais de vôlei, de basquete, de outros esportes, que seja corrida, salto com vara, enfim, tem outros esportes que não vão precisar do seu time de coração, mas se você entrou nesse cenário, né, querendo fazer parte disso, você tem um time, né? E eu sempre... Então, eu comecei quando... A minha carreira no esporte mesmo começou como blogueira no Globo. Então, lá eu já estava... Então, assim, se a pessoa der print, essas coisas que tem hoje em dia no Twitter e tal, vai estar lá que é flamenguista. Então, eu nunca escondi, deixo claro. Mas eu tive a felicidade de cobrir o Corinthians, que era um grande sonho meu, né? Então, as pessoas falam, que louca, você queria cobrir o Corinthians sendo Flamengo. Mas aí a gente já pensa nesse profissional, né? Porque quando eu fui para o Corinthians em 2015, logo depois da Copa do Mundo, o Flamengo ainda não estava numa caminhada, mas ainda não estava chegando com a força que está. Embora eu tivesse feito coberturas no Rio já dessa gestão do Flamengo, e a gente percebia, e lá atrás, em 2011, 12, quando o Eduardo Bandeira começou a gerir e fazer as mudanças que fez, essa imprensa imediatista, né, de resultados aqui falou, nossa, mas vai contratar esse, vai gastar esse dinheiro, mas vai ficar no meio da tabela. E a gente estava vendo, né, quem estava entendendo que era um trabalho a longo prazo que o Flamengo estava fazendo, e felizmente as pessoas hoje estão tendo a oportunidade de ver o Flamengo no cenário que está, né? Ou seja, acabou que nesse aspecto eu acho que hoje uma gestão até mais feliz que a do Corinthians, né? Que, enfim, acabou se enrolando aí com o estádio, muitas coisas nessa trajetória, mas foi muito campeão. E você falando dessa questão da década de 90, eu amava ver Palmeiras e Corinthians, sabe? Com aquele Pacaembu lotado de gente e aquela confusão, entendeu? Maracanã também. Então, o que me levou muito para o futebol, assim, foi essa paixão pela multidão, né? Que mudou muito hoje, né? Então, eu acabei indo cobrir o Corinthians, fiz um título de 2015 e em 2016 eu fui fazer vi o Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil, e até tem uma história engraçada disso, porque reflete esse meu sentimento da década de 90, né, da multidão e tal, porque eu acabei pegando as arenas, né, elas são iradas, é outro futebol, mas não é o mesmo feeling, né, que tinha cada vez menos, porque a galera que vai, que tem mais renda, então é um público mais contido, não é a mesma coisa. E aí, beleza, fui fazendo os estádios, fiquei muito feliz de ter podido fazer as coberturas, ir nos treinos, né, porque realmente a estrutura do Corinthians, as estruturas de São Paulo são maravilhosas, sabe? Vocês terem ideia que hoje melhorou muito no Rio, né? Mas quando eu cheguei em São Paulo, por exemplo, chegava no São Paulo, sentava numa cadeira acolchoada, tinha uma mesa de biscoito, café, entendeu? Todo dia para o CT, sabe? Aqui, não, você tinha que levar o seu lanchinho e olha lá, entendeu? Não tinha máximo água lá nos clubes do Rio. Óbvio que isso foi mudando muito, hoje em dia eu tenho certeza que aqui também já tem essa estrutura, mas São Paulo acho que estava muito mais à frente, até nesse trato da imprensa, no sentido assim, a imprensa faz parte da nossa cobertura, né? Você não está aqui como um Zé Ruela que fica lá fazendo uma matéria para dar mídia para a gente, entendeu? Então, eu acho que as assessorias em São Paulo foram mudando um pouco esse cenário no Brasil, e eu encontrei lá essa coisa muito legal, de uma estrutura bacana. E aí, em 2016, o que aconteceu? Estava Santos e Palmeiras, né, na Allianz Parque. Eu fui fazer um pré-jogo para o Globoesporte.com, que foi onde eu fiquei... 2015, Cris. 2015, Dezembro de 15. Isso, dezembro de 15. Eu já estou pulando a temporada. Foi o mesmo ano que o Corinthians foi campeão brasileiro. Foi o mesmo ano. E aí, fui lá para o meu pré-jogo, chegava de tarde, né, blazer e tal, fazia aqueles ao vivos para a internet.
E aí fiquei lá na tribuna onde eu estava. Quando começou o jogo, a galera podia ir para a tribuna, eu também, não tinha mais o que fazer, mas eu estava com a minha handcam, né, que eu trabalho. Ela é nem uma hand, né, é uma Sony desse tamanho, era bem grandona. E aí eu passei para ir no banheiro no Allianz Parque, tudo de vidro, assim, eu vi uma multidão lá embaixo, assim, mais de 20 mil pessoas. Essa matéria tem no YouTube até. E aí aquilo acendeu meu olho, assim, de década de 90, né? Eu falei, cara, eu vou descer. Aí os garotos comigo, assim, você é maluca. Você cobre o Corinthians, lá embaixo o nego vai te reconhecer. E tem muito isso em São Paulo, né? Chamar a galera de gambá e tal. E eu não, tipo, nunca tive medo, assim. O primeiro jogo que eu fui do Corinthians, assim, eu me enfiei também com a câmera lá no meio da torcida. E aí eu falei, não, vamos descer. E os meninos, não vou descer não, cara, vou apanhar lá embaixo. Eu falei, então eu vou descer sozinho. Aí peguei a câmera e falei, cara, vou. O máximo que eu posso fazer é voltar sem a câmera, né? Ser assaltada, né? E aí foi muito legal, porque aquela época estava no Snapchat, né? Hoje a gente tem o TikTok, o Snapchat era moda. Então eu fiz um VT contando a história do jogo do lado de fora, da torcida que foi ver o jogo porque não tinha ingresso. E aquilo para mim foi assim, sensacional, porque todo mundo vendo no celularzinho, assim, segurando o celularzinho na rua, ou então vendo na mesa do bar. E aí eu vou andando no meio da rua, o gol vai acontecendo. Graças a Deus o Palmeiras foi ganhando, né? Porque se o Santos estivesse ganhando, ia estar enrolado. E essa matéria foi, assim, acho que é a mais próxima dessa vivência da década de 90 que eu tive. Então, os caras da Mancha começaram a discutir comigo, não, porque você tá andando aqui, vai fazer ser da Globo e tal. Eu falei, cara, se eu não contar a história aqui do lado de fora, não vai ter ninguém para contar. Então eu posso voltar pro estádio. Tem essa marra, assim, né? Você não conta para seus pais que você faz isso, né? Mas lá você faz. E aí, enfim, os caras, não, pô, a mina tá aqui, tá fazendo o jogo sozinha, vamos apoiar e tal. Aí quando começaram a soltar rojão, essas coisas assim, eu fiquei meio cabreira com a câmera. E aí eles acabaram fazendo um corredor para eu passar até um bar. E aí o cara do bar abriu e eu fui pro. Enfim, aí foi ótimo, porque eu fiquei fazendo do bar e eu vi toda a Palestra Itália, né, cheia. Então, todas as imagens daquela final do lado de fora foram minhas. Então, foi, assim, uma coisa muito bacana. E é isso, assim, eu acho que esse futebol da década de 90, ele era muito inspirador. Pra gente hoje acaba sendo futebol ainda, né? Eu gosto. Eu chorei no título do Corinthians, por exemplo, no do Palmeiras, por isso que eu quis dizer, a gente pode ter o nosso time, mas quando você se envolve naquela cobertura, você é aquele time, não tem, assim, né? Eu, pelo menos, falo por mim, não tem como você não envolver, não torcer, não querer que vença. E eu acho que em São Paulo eu tive muito essa vivência bacana, assim, de resgatar essa emoção que no Rio falta um pouco, até pela questão dos estádios, né? Todo mundo... O Vasco tem a sua própria casa no sentido de trazer essa emoção também, mas o Maracanã acaba sendo a casa de todo mundo, né? Então não dá essa mesma visão que tem ali em São Paulo. O Vasco tem o aconchegante São Januário, né? São Januário. Cris, você falou no começo que você gostava muito de Bebeto, Romário e Ayrton Senna, né? São 3 nomes aí que dispensa comentários. E tem dessa nova geração, é esse aqui que é o meu, mas... Tá certo. Tem muita polêmica em relação a isso, mas, né, não deixa de ser um excelente jogador, um excelente craque. Dessa história toda, você se realizou de entrevistar alguém que você sempre sonhou? Você falou, Romário, Bebeto, eu tinha 8 anos, né? E depois que você chegou, tinha alguém assim que era o seu Posso pegar um negócio para mostrar rapidinho? Claro. Vou mostrar essa primeira que você mostrou. Essa aqui é do Bebeto, do famoso título das bolinhas, né? 87. Isso. Uma camisa assinada por ele aqui. Não sei se vai dar para ver muito. Não sei se bacana. Eu acabei o Bebeto e o Romário, né? Acho que foram esses dois que eu tinha muito esse sonho, né? O Romário eu acabei entrevistando numa situação política, não foi nem no futebol, que eu faço às vezes matéria para o Ministério Público e acabou rolando uma vez um papo com ele. Foi legal o encontro. Tive a oportunidade de encontrá-lo algumas vezes na Globo,
Mas o Bebeto foi uma coisa legal, porque eu nunca tive oportunidade de gravar com ele pela Globo, né? Nunca teve matéria assim que eu fosse produzir. Mas em 2017, quando eu saí, eu fiz uma produção gigantesca assim para um canal iraquiano chamado Hudl. E eles são fanáticos pelo Brasil, pelo futebol brasileiro. É uma coisa assim, nem sabia que era uma coisa tão incrível. E aí eles vieram fazer um material sobre esporte. E quando chegaram aqui e descobriram que eu estava produzindo, primeiro eles não queriam que eu produzisse porque eu era mulher. Mas depois, quando eles viram o roteiro da minha produção e os contatos que eu consegui para eles falaram, não, agora mesmo sendo mulher, a gente vai gravar com essa garota. E aí eu acabei viajando. E foi demais, porque assim, para eles voltaram pro Iraque assim, muito transformados, eu acho, de perceber que num país como o Brasil, as mulheres também têm o espaço de falar de futebol. É menor do que a gente gostaria, mas a gente gente fala, né? E lá as mulheres nem participam, né? Outra, ele falou que na TV deles nem tem mulher na imprensa esportiva, né? Então era uma característica muito diferente, assim. Então foi uma vivência muito bacana. E com eles eu fui entrevistar o Bebeto. Então foi assim que eu conheci o Bebeto ao vivo e ele me deu uma camisa que foi essa. E o Zico, né? Essa que foi a primeira vez que eu gravei com ele, eu levei essa camisa e ele assinou, eu tremia igual uma maluca, eu não conseguia nem respirar. Ele ficava assim, não, respira, depois você pergunta. Eu falei, não, assim, porque eu fui pegar a camisa e tal, e aí tinha que fazer tudo rápido, mas ele sempre foi muito querido, e eu, felizmente, isso foi dia 27 de fevereiro de 2013, e acabou que em fevereiro de 2018 eu estava dirigindo o canal dele no YouTube, né? Então, quase 6 anos depois, eu tive a oportunidade de trabalhar para ele, né? Então, foi uma coisa magnífica e ali eu tive a oportunidade de encontrar com outros ídolos também, né? Como Dinamite, eu conduzi uma conversa entre os dois que hoje eu fico imaginando quem serão esses jogadores dessa resenha no futuro, né? Exatamente. A preocupação é essa. Não sei se vai existir mais essa amizade, essas histórias do jeito que são, né? Porque muito rico ali, né? Enfim, eles dois. Então, eu acho que dessa geração, Bebeto e Zico, assim, dessa geração anterior, né? Que eu vim de criança querendo entrevistar. Mas eu tive a oportunidade de ídolos atuais, né? Que a gente não considera da mesma maneira. O Neymar é uma polêmica, né? Vamos lá, podemos considerar Neymar um ídolo, né? Eu ouço muito, o Neymar é isso, né? É um moleque, né? Tipo, tem as várias comentários negativos sobre a personalidade dele. Acho que ele poderia ser mais representativo do que ele é, mas eu tenho muito orgulho de ter entrevistado ele. Eu tive a oportunidade de 6 vezes de estar com ele. Inclusive, a última foi com o Zico, numa entrevista para o canal dele, antes da Copa de 2018. Então, eu dirigi o encontro de 2 ídolos, né? Passado e futuro, era uma ponte ali muito interessante, até para enxergar a forma como é que as posturas são, né? De quem foi o Zico na época que tinha a idade do Neymar e como é a oportunidade do Neymar hoje em relação a dinheiro, é outro, né? Oportunidade, visibilidade é outra vida. Mas eu acho ele um cara bacana, assim, eu costumo reparar muito no ser humano, sabe? Porque a gente nesse meio vê muita mídia. Então, eu sempre vou defender, eu sou meio Neymar Futebol Clube nesse sentido, assim, porque como profissional, com ele, em todas as vezes que eu tive oportunidade, ele não só me respeitou como profissional, nos meus pedidos, né? A assessoria falava não, e ele, tá bom, eu vou fazer, isso aqui dá. Uma vez eu perguntei para ele o que ele achava do Tite na seleção, né? Na época, o Tite não era treinador, e a assessoria me interrompeu e falou, não, essa pergunta ele não pode responder. Eu falei, mas ele pode responder o quê? A cor da camisa, qual é o pijama que ele usa, porque se o cara é 10 e não pode falar do treinador, eu não sei o que eu posso perguntar. E aí ele falou, não, isso eu posso responder, né? Então, e também o trato com a galera da técnica, né? Essas pessoas mais humildes que normalmente estão nos ambientes de gravação e que querem muito falar com esses caras. Então, sempre das oportunidades que eu tive de gravar com ele, ele deu atenção a essas pessoas, sabe? Então, para mim, esse é o lado humano dele, né? Como jogador, como as pessoas colocam. Então, nesse aspecto, eu considero ele um ídolo.
E o Medina, né? Eu também fiz o primeiro título do Medina em 2014, quando ele chegou em São Paulo. É muito bacana também, assim, ver o Brasil entrando num outro patamar do surf, né? E você tá ali para contar aquela primeira história, né? Daquele primeiro cara, infelizmente não teve aquela coisa legal que ia ser acompanhar no carro de bombeiro e tal, porque Maresias acabou tendo uma enchente bizarra naquele ano e a gente não conseguiu fazer nada na cidade. Mas é isso, eu tive a oportunidade. Aí muitos outros, né? Parreira também, enfim, outras figuras grandes que a gente via na infância e que eu tive a oportunidade de estar junto mais velha. A maior realização da profissão, acredito que seja isso, né? Sem dúvida alguma. Você ter um foco e conseguir atingir os objetivos aí de vida. Muito legal, né, Vitor? E Ronaldo, né? Fenômeno também, que acho que não dá para. Esse é outro também que jogava muita coisa, né? Muito, muito incrível. Também sempre um cara incrível, assim, no trato, né? Muito simpático e tal. Agora, eu acho que de ídolo mesmo, eu vou eleger um que nem é profissional atleta, é da minha profissão, que é o Tino Marcos, né? Então, ele foi um cara que eu cresci assistindo, e o Regis Rezende também. Mas o Regis, enfim, uma figura até hoje. Falo com os dois até hoje. São icônicos, né, Cris? São os ícones, né, do jornalismo esportivo. Mas o Tino, eu tive, né, a oportunidade de dividir o mesmo hotel na Copa do Mundo, né? Ou seja, uma coisa que ele fez tantas vezes na Granja e eu assistia de casa. E eu subia, estar aqui na Serra, porque a Granja é muito perto da minha casa, né? Não tem nem 1h30 daqui. Então foi uma realização de um sonho de cobrir com ele, né? De estar com ele numa Copa do Mundo, foi bem legal. Sem dúvida. Muito bem, Cris. Antes de mais nada, eu falei para todo mundo que ela era flamenguista, porque você votou na enquete lá no Gerson, eu falei, acho que ela é flamenguista. Olha ele dando spoiler da minha enquete. E o... No Paquetá também, né? Votei pro Paquetá também. Paquetá. Aí eu falei, só pode ser flamenguista. Tem que não renovar seja errado, porque não fica muito atrás não, na minha opinião. E você falou do Bandeira lá no começo, eu lembro que eu fui lá em um curso da Universidade do Futebol, eu participei. Eu lembro que o diretor de marketing do Flamengo na época, quando o Flamengo não estava ganhando nada, mas estava lá pagando as dívidas e começando a crescer, eu lembro que eu falei para vários amigos meus flamenguistas, falei, cara, se realmente esse projeto do Bandeira der certo, o Flamengo vai virar e vai se tornar novamente a potência que o Flamengo tem que ser. Então, só para relatar isso que você tinha falado antes, em cima do Bandeira e de você ser flamenguista. Uma coisa que eu quero te perguntar, Cris, você até comentou aí algumas vezes, mas não entrou muito no assunto. Qual que é a dificuldade de você, como uma mulher, entrar num jornalismo e ainda entrar num esporte que é um pouco, podemos considerar machista, né, que é o futebol? Como que é para você? Qual que são as dificuldades? Eu sempre fui muito... Eu acho que cada mulher vai falar de si, né? Porque são várias realidades, até porque vai muito da personalidade de cada uma. Eu, por exemplo, sempre tive muita facilidade de lidar com homens, né? Até porque pratiquei esporte a vida inteira e não tive muitos amigos homens. Então, eu, lá atrás, achava que já essa facilidade me ajudaria, né? Mas eu não tive muita... No meu ingresso, assim, eu vou te falar que eu não tive resistência, felizmente. Mas o mais difícil é a mulher se sentir confortável, sabe, Vitor? No ambiente. Então, eu acho que a grande desistência, às vezes, porque a gente está falando aí numa CBF que está acontecendo agora, né? Um caso de novo, enfim. Então, esse tipo de áudio, de mensagem, isso é recorrente, eu acho que para 99% de todas nós. Seja de chefe, de produtor, de assessor de imprensa, se for algum jogador que você possa ter contato, né? Direto, vai acontecer, porque eu acho que é isso do universo masculino, cantar a mulher em qualquer situação. Só que dentro do esporte, eu acho que nunca foi visto quando você diminui o empenho daquela mulher em estar ali, né? Porque você tá sempre, será que eles me colocaram porque eu sou bonita? Será que me escalaram porque eu sou gostosa? Entendeu? Ou você tá num treino e o nego tá falando, pô, e é a sua bunda, entendeu? Uma coisa meio... Hoje, você falar isso é meio surreal, mas isso acontece, gente. Você chegava numa redação e isso era normal, da pessoa falar que você tá bonita, que você tá gostosa. E existe uma coisa
uma linha tênue aí no sentido de elogio, porque eu gosto de ser elogiado, todo mundo gosta de ser cortejado, né? Mas tem ambientes e lugares para você acontecer isso e em situações. Então, eu sempre tentei lidar muito na malandragem com isso, sabe? Pô, fala sério, cara, olha o que você tá falando, isso é uma coisa meio assim. Você tentava sair disso de uma maneira sem causar polêmica, porque se você fosse lá falar com alguém, isso na última década, eu acredito, né? Agora a gente está tendo uma nova era, porque se eu chegasse pro meu chefe e falasse assim, que não sei o que, fulano tá me assediando, aí eu vou falar assim, mas você não quis trabalhar com isso? Aguenta, entendeu? Você não quis estar nesse espaço, era como se esse espaço pertencesse aos homens, né? E aí eu acho que é isso, eu acho que de cada mulher vai mudar muito, se a mulher é negra também, eu tenho uma amiga, Camila Silva, que trabalhou com esporte, que é negra, que tá naquele projeto Segunda Pele também, que é super bacana, se vocês não conhecem, que fala dos atletas negros em todos os esportes. E a gente conversava muito sobre isso. A minha realidade é diferente da dela, entendeu? Porque eu sou mulher, mas sou branca. Ela, mulher, é negra. Então, assim, são muitos poréns. Mas eu nunca gostei de ficar batendo nessa tecla de que isso te impede a crescer. O que vai mudar a história é a sua resiliência para lidar com isso, né? Eu, por exemplo, na minha saída, foi um pouco isso. Na época que eu estava lá, eram 30 homens na minha equipe, só tinha eu de mulher, então eu era, né, nitidamente já era uma voz bem menor dentro daquele grupo. Para você ter uma ideia, isso eu estou falando de uma realidade anterior, tá, gente? Quer ficar bem claro que eu sei que hoje não está mais acontecendo assim. Mas por exemplo, pela minha equipe ser só de homens, e eu era a única mulher, e eu cobria 3 clubes, né? São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Eu tinha 3 grupos de WhatsApp com todos os caras, mas era só para eu ter... Eu tinha que estar em 3 grupos. Eles estavam todos num só. Mas eu não podia entrar naquele único, porque eu era mulher, entendeu? Então, tinham 3 grupos para separar os times para eu poder participar. Então, assim, é uma coisa que na hora você nem se liga, né? Você fala, realmente, vou entrar nesse grupo aqui que só tem homem? Para quê? Eles vão ficar falando um monte de outras coisas. Então, eu acho que hoje isso está se profissionalizando, né? Não tá acontecendo mais. E o Deixa Ela Trabalhar, eu acho que trouxe uma realidade muito bacana no Brasil. Respeita as minas, né? A hashtag também, acho bem bacana. Cresceram outras, né? E vieram vários outros movimentos e eu acho que tem que ter cada vez mais. Nesse especificamente que eu participei, produzi, enfim, escrevi também boa parte do manifesto, junto com outras meninas, enfim, foi um trabalho em conjunto, né? Mas eu me sinto bastante produtora desse projeto, porque foi eu que reuni os vídeos na época, né? Insisti na tecla com várias meninas que trabalhavam comigo na Globo, então, que conheciam o meu trabalho, né? E não, às vezes não conheciam outras meninas de outros canais. Então, eu acho que aquilo foi uma coisa que rolou uma sinergia entre as meninas que estavam isoladas em vários canais, sabe? E foi uma coisa muito bonita, porque nenhuma mulher falou para os seus chefes ou para as suas emissoras que ia entrar. Inclusive, teve gente que não entrou porque teve medo, né, de retaliação de chefia. Mas a gente estava tão esgotado com aquilo, sabe? Foi por conta de um episódio no Esporte Interativo, né, com a Bruna De Altri, que ela foi beijada ao vivo, em uma transmissão do Vasco. E aí a Tainá, do Esporte Interativo, no grupo que a gente já tinha criado, falou, pô, e aí? Esse grupo surgiu por conta de uma produção no Zico, na verdade, até. E aí, né, tinha aquelas meninas que gravaram comigo, a gente foi botando mais meninas, e foi virando uma imprensa feminina. E aí um dia a Tainá virou e falou isso, pô, não dá mais, vamos fazer isso. Aí começou todo mundo, vamos, aí foi uma catarse de várias mulheres, né, daquelas do vídeo, falando, pô, já passei por isso, passei por aquilo. E eu, como saí muito, acho que por essa decisão de um chefe que não me queria, né, eu tive esse grito, né, cara, quero gritar isso também de alguma maneira, participar, né. E foi bacana que o próprio Deixa Ela Trabalhar mudou internamente as normas na Globo. Então, hoje, os chefes recebem, através do RH, algumas reclamações de assédio moral e sexual de uma maneira diferente, ou seja, eu sei que isso realmente melhorou 100% lá dentro, tanto que esse meu ex-chefe veio a ser demitido. Nunca quis isso para ele, nunca desejei isso de verdade, nunca procurei... Mas foi demitido por isso mesmo? Por isso, porque ele acabou tendo um número enorme de reclamações de assédio moral, principalmente, eu acho, né? Da postura.
porque o assédio moral ele é muito difícil também, né? De você se sobrepor porque você é chefe, você poder fazer algumas coisas porque é chefe. Eu nunca consegui reclamar dele formalmente, né? Eu acabei não tendo essa chance, porque eu acho que quando ele percebeu que isso ia acontecer, ele acabou me desligando, porque ficou muito claro dessa dificuldade que a gente tinha, né? E para mim foi uma surpresa, óbvio, porque eu tinha vindo de uma Copa do Mundo e tinha ido para a Globo São Paulo para poder crescer lá, né? Então eu estava crescendo, cobri um Corinthians, cobri o Palmeiras, e aí do nada eu saí. Então eu saí meio que esmaecendo, assim, eu fui sumindo, né? Eu nunca fiz um post saída, sabe? Tipo, gente, obrigada, tô deixando o Globoesporte.com. Foi uma coisa realmente muito difícil para mim, mas tanto que eu fiquei quase um ano sem ver futebol, né? Não conseguia nem ver jogos e tal. Mas aí foi o que eu falo mais uma vez, é o poder da resiliência, né? Eu tive o meu time para trabalhar isso. Acabou que no ano seguinte eu fui trabalhar com o Zico, então foi uma outra boa oportunidade. A gente transformou isso numa coisa positiva e as coisas foram voltando a acontecer. Hoje eu voltei para o basquete, que é um esporte maravilhoso também, e estou fazendo beach soccer também, que eles estão agora iniciando um projeto bacana de conteúdo, de uma seleção que tem, né, 5 títulos da FIFA de campeão do mundo, mais 9 títulos fora mundiais da FIFA, um esporte que nasceu no Brasil, é o nosso futebol também, só que a mídia dá tanto valor só a esse futebol de campo, então hoje eu me sinto grata com toda a experiência que eu passei, com tudo aquilo que eu tive que passar de negativo também, para me empoderar para fazer outras coisas. Hoje eu acho que eu sou uma pessoa melhor assim também, eu nunca olhei isso como vítima, sabe? Preferi... Você usou para crescer, né? Exato, eu prefiro e espero que lá para frente cada vez mais eu possa me sentir à vontade para ter mais voz e liderar por mais mulheres e engajar para que elas possam vir cada vez mais forte para esse cenário do esporte, né? Eu falo porque acontece bastante. Eu trabalho com categoria de base no futebol, trabalho na Internacional de Limeira, e a gente vê bastante relato. Às vezes a mãe não pode nem levar o filho lá porque os pais de outros meninos acabam olhando, sabe? Isso aí incomoda e é algo que você olha e pensa, não, cara, que babaca, né? Mas realmente acontece bastante com qualquer mulher e infelizmente vai demorar para isso. Eu acho que tá capaz disso aí nunca parar de acontecer. E você não pode deixar de estar lá, assim, eu acho que é isso, você tem que buscar. A gente tentou ser uma rede de apoio, né, naquele momento, no Deixa Ela Trabalhar ali, aconteceu muito dessas meninas que trabalham em assessoria ou clubes de série B e C, né, onde se começa ali mesmo, é porque eu tenho muita gratidão de ter entrado logo num Globo, né, e fui para o Globoesporte.com, fui sendo achada também, não foi indicação. Na verdade, a minha entrada no Globoesporte.com foi via Twitter, para você ver que é uma coisa tão comum para todo mundo. Eu comentava tanto de jogo no Twitter que um chefe do Globoesporte.com na época gostava dos meus comentários e tal, e ele falou, cara, você já pensou em comentar jogo, narrar, sei lá? Eu falei, não, mas, né? Quem sabe? Aí ele, você não topa participar da Copa... Isso era 2011, né? Ele, você não topa participar para narrar, quer dizer, comentar um jogo da Copa América México e Peru. Isso eu estava morando em Cabo Frio, trabalhava numa afiliada da Globo lá. Argentina, né? A Copa América. Na Argentina, a Copa América 2011. Isso. Era um projeto do Thiago Leifert na Globo, né, de poder fazer ao vivo pela internet. E aí, eu nem me lembro se era final ou semifinal, já tem tanto tempo, gente. Mas ele me ligou, eu estava em Cabo Frio, eu falei, topa. Ele, tá bom, vou mandar uma passagem para você vai para o Rio amanhã. E era assim, ele me ligou na quinta, na sexta, meio-dia, eu já estava em São Paulo. E eu fui estudando esse jogo no meio do caminho, assim, fazia a menor ideia de México e Peru, entendeu? Quem que jogava nessas seleções naquela época, assim, de poder comentar mesmo. E eu acho que isso pontua também muito essa questão da oportunidade. Você tem sempre que estar preparado para o que aparecer. Porque se você fala, não, agora talvez eu não posso, nunca aquilo vai rolar de novo. Então eu fui com medo danado de fazer merda, de falar besteira, mas eu fui e foi muito legal. Na época, essa transmissão, era o início do Globoesporte.com na transmissão ao vivo, e logo depois dessa participação ele me chamou para entrar no site, né? E foi assim que entrei no site, mostrando mesmo meu trabalho numa experiência, né? Dizia assim. E eu acho que é muito isso, de você botar a cara. E essa coisa que eu falei de ajudar as meninas, vinha muito essa questão das pessoas chorando, sabe? Pra gente, falando, nossa, eu passo isso no meu clube, o que você acha que eu devo fazer, sabe? Eu não aguento mais. Tipo, igual essa situação dessa funcionária na CBF,
né, em níveis menores, porque aí a menina fala assim, pô, eu tô aqui numa assessoria do 15 de Piracicaba, sei lá, ou de um outro clube menor. Pô, se eu não aguentar a pressão aqui, como é que eu vou chegar no Corinthians, né? Então é isso. O conselho que eu dou vai ter que aguentar, não vai ter jeito. Aprende a lidar, aprende a sair da melhor forma possível, com elegância. Acho que hoje você pode botar a boca no trombone, pode falar o que você está passando, e é isso. Toda oportunidade que aparecer, você ir lá e agarrar e fazer o seu melhor, assim. Eu acho que muito da minha carreira foi isso. Eu vivi muitas experiências porque eu sempre foquei em agarrar tudo que apareceu, né, da melhor forma possível. Perfeito, tá aí então a Cris falando um pouquinho aí das dificuldades do futebol, da jornalista, né, no futebol feminino, no futebol masculino, né não, Marcelão? Bola, show de bola, Minatel. Aliás, eu queria saber da Cris, tu acha, Cris, que a saída a São Paulo, o mercado de São Paulo, né, foi um divisor de águas na tua carreira? Porque dá para fazer uma distinção do jornalismo carioca para o jornalismo paulista? Sim, ó, isso é ruim, né? Que depois o povo fica pistola com a gente, né? Mas eu já tive, foi uma decisão que eu tomei, eu já tinha 10 anos de Rio de Janeiro, e aí eu fui para a Copa do Mundo, que também, gente, eu cobri seleção brasileira e não foi, que maravilha, escalar ela para ir para a seleção brasileira. Não foi assim a história também. A equipe já estava definida, eram 7 repórteres do Rio, de São Paulo, né, do Globoesporte.com, que já cobriam, mas eu sempre tive muita sinergia entre internet e TV. Desde que eu entrei na Globo, eu tentei fazer esse meio de campo muito bem, né? Até porque eu trabalhei no Esporte Espetacular grande parte do meu tempo lá dentro. Então, eu fazia um meio de campo muito bom entre televisão e internet, conhecia muita gente ali, e eles perceberam lá na escala, na véspera da Copa, que ia faltar uma pessoa para tantas saídas e voltas da seleção, né? Porque aí, se o grupo ia com a seleção, quem ia fazer a chegada, né? Então, tinha um delay ali, não tinha uma pessoa, e eu subi para ser essa 8ª pessoa. E eu me lembro, na época, que me ligaram e falaram, Cris, você não é a 8ª melhor repórter do site, mas você é a primeira pessoa que tem esse mérito, né? Então, assim, era um mérito e desmérito, entendeu? Se você olhar a frase, né? Você não é a 8ª melhor, mas você vai por isso. Que bom que eu tenho esse outro ponto, né? Que é bom o suficiente. Que pessoal sensível, né, Cris? Sensibilidade absurda, né? Mas é para você... E não vou dizer que na maldade, não, mas é porque o meio, né, é tão masculinizado nesse sentido, e obviamente eu fui a 8ª, mas eu fui a primeira mulher do grupo, né? E aí muitos são amigos meus até hoje, mas até quando eu subi para eles foram um espanto do tipo, a Cris veio para a seleção, entendeu? Então o meu início na seleção assim foi tipo, gente, tá bom, mas eu vim aqui para somar com vocês, tá tudo bem. E enfim, foi um trabalho de integração, porque em tese não estava pré-definido para estar ali, né? E aí, quando eu vivi essa experiência da seleção, que foi muito bacana com esses meus colegas de trabalho também, que depois, né, a gente fez uma ótima cobertura, foram 60 dias em Teresópolis, e eu vivi uma nova experiência, que foi o clima de Copa. Aí, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, primeiro jogo foi Internacional e Flamengo, o Flamengo tomou de 4-1 do Inter. Aí eu falei, cara, não dá para ficar no Rio. Não é mais isso que eu quero, sabe? E aí surgiu uma vaga no Globoesporte.com de São Paulo e me chamaram e eu topei na mesma hora e fui. E aí realmente dividiu, não só profissionalmente, mas pessoalmente a minha vida também, que eu não consegui mais voltar a morar no Rio, por exemplo, né? Depois que eu trabalhei com o Zico em 2018, quando eu voltei do Rio, por exemplo, de São Paulo, eu sofri uma tentativa de assalto no mesmo lugar que há 10 anos antes eu tinha tomado uma facada no Rio. Só que lá atrás, eu tinha voltado dos Estados Unidos, fiz intercâmbio, né? Eu morei na Califórnia no final da faculdade, fui limpar chão, trabalhar em restaurante, mas, enfim, eu tinha que aprimorar o meu inglês, porque eu acho que é isso, os bastidores, né, gente? Bastidor é tudo, né? Porque a foto e o vídeo que a galera vê hoje exige uma trajetória por trás enorme, né? Então, eu me dediquei a falar o máximo que eu podia de inglês, então eu fui fazer esse intercâmbio na Califórnia. E quando eu voltei, lá eu tive, felizmente, a oportunidade também de trabalhar no jornal gringo, que eu consegui lá esse trabalho, mas eu não fui para isso, fui trabalhar em restaurante mesmo, para servir mesa e limpar chão e tudo mais.
E foi ótimo como experiência de ser humano e para produção também, porque você aprende a lidar com tudo, né? Eu acho que cenário da imprensa é isso, você vai comer no chão, galera, você vai não ter horário de almoço, você vai ter que fazer desembarque 5 horas da manhã, vai ter que acordar 3 e pouca. Então, assim, tem muito glamour que a galera vê, mas por trás tem muita relação, né? A escala do dia anterior é sempre no dia seguinte, é sempre no dia anterior, então sua vida é sempre de um dia para o outro. Então, tem que ter muito esse senso de organização. E aí foi isso, quando eu saí de São Paulo, eu fui morar em São Paulo e eu experimentei em São Paulo uma vida mais regrada, assim, mais profissional em tudo, gente, é maravilhoso. Desde ser atendida na Starbucks, a você entrar no metrô e o trânsito, pô, às vezes pode ser um pouco pesado dependendo do lugar, mas não é essa loucura que as pessoas acham. A Lagoa Barra tem muito mais trânsito no Rio de Janeiro do que muitos outros lugares no Rio. Viu, Marcelo? Eu ia, por exemplo, tranquilo. Em São Paulo, por exemplo, eu trabalhava com o meu próprio equipamento. Então, eu saía de casa, que eu morava no Paraíso, nos Jardins, para quem conhece, e ia para Barra Funda. Então, cara, eu tinha no Waze meu tempo ali, era meia hora, nunca passava disso, era meia hora. Não tinha aquela coisa do Rio de Janeiro que você fica, meu Deus, será que vai dar tempo? Se uma passarela cair, vai fechar tudo, vai fechar a barra, vai fechar a linha amarela. E o Rio tem... São Paulo te dá essa tranquilidade. Ah, beleza, se estourar 3 carros em 3 vias, vai ter outras 70 vias para você chegar, entendeu? O Rio não tem isso, né? Para você chegar lá no Flamengo, você só tem 2 alternativas, não tem jeito. Então, esse profissionalismo de São Paulo trouxe até um profissionalismo para a minha própria vida, né? Para o pessoal. Eu me sentia mais regrada, com mais rotina, com mais produção. E essa vivência, assim, eu acho que as assessorias lá... Hoje eu não trabalho diretamente com os clubes, então eu fico meio receosa de confirmar isso, né? Mas lá, até 2015, quando eu estive muito presente nessa realidade, era, assim, anos-luz na frente de São Paulo. De tudo. Desde o tratamento do clube, com o assessor, e até o próprio comportamento dos jogadores, né? Porque se você tem um clube que cobra mais, uma assessoria de clube que cobra mais, você tem um jogador que entrega mais, né? A gente via muito isso na década de 90, né? Jogador que pulava concentração, né? Outro dia estava até lembrando aqui, outro amigo meu estava falando, gente, Romário e Edmundo pulavam concentração, no dia seguinte iam lá jogar, faziam 7 gols, estava tudo bem. Ninguém nem queria saber da vida deles, entendeu? Pô, hoje o cara foi jogar pôquer não sei aonde, né? Já volta, não jogou, não estava concentrado. Então, é muito mais difícil, acho que a vida do atleta hoje nesse sentido também, né? Mas em São Paulo, acho que acaba sendo mais profissional, sim, não tem jeito. Em todos os lugares, em todas as profissões, acho que São Paulo acaba sendo mais profissional. Então, a imprensa ela só vai refletir isso. Né? A questão do Romário e do Edmundo, voltando de novo aos anos 90, tu acha que naquela época os jogadores davam as entrevistas de forma mais despojada, mais sincera? Ou hoje é mais treinado, tem media training, tem assessoria, pode falar, não pode falar aquilo? Quem tu vê a tua visão de jornalista? Tem, é mais difícil, é tudo muito controlado, né? Como eu disse ali, num pós-jogo, você até às vezes pode pegar um cara numa situação em que você vai perguntar e não vai ter uma assessoria, ele vai responder. Mas num treino ou numa gravação especial, normalmente você vai bater ali antes o que você vai perguntar, né? Ao menos que você seja um jornalista muito cascudo. Por exemplo, o Zico, eu não bati as perguntas do Zico com o Neymar, entendeu? A assessora até falou, não, vai ter meia hora. Eu falei, vai ter meia hora não, você interrompe o Neymar, porque eu não vou interromper o Zico. Tipo, imagina, o Zico tá falando lá, fala, não, Zico, acabou, meia hora. Eu falei, não, entendeu? Deixa ele falar, a hora que ele parar de falar. Então, eu acho que depende muito. Então, ali naquela situação, eu produzi e dirigi, mas quem entrevistou foi o Zico. Então, ele não passou com o Neymar o que ele ia falar, né? Era um papo entre eles. Mas se você vai gravar realmente antes, hoje tem toda essa... O que eu vou responder, né? Como é que eu vou falar? Acho que acabou perdendo também, sabe, Marcelo? Acho que até a própria personalidade do futebol. Eu falo até muito isso no sentido... No início da pandemia, por exemplo, eu que sou muito década de 90, seleção brasileira, eu estava até com o casaco da seleção antes, eu tirei para não ficar muito seleção aqui. Acabei botando azul, né? Mas eu sou muito... Isso, eu trago a seleção da década de 90 ali comigo, entendeu?
E aí hoje tem essa coisa política, você tá com a camisa da seleção, você é de direita, não é de esquerda. Cara, sabe? Não quero perder esse hábito de poder usar o meu casaco da seleção, de poder usar minha camisa amarela. Então, no início da pandemia, eu fiquei muito nessa expectativa de como a seleção ia se comportar. E eu vejo até o Casagrande hoje se posicionando muito, que é um cara que eu também tive a oportunidade de trabalhar e de ler o livro dele. Quem não leu, leia, que é uma experiência assim, de vida, de um cenário esportivo e político do Brasil muito importante, né? Ele que fez parte da democracia corintiana, enfim, que em todo um movimento em que os jogadores se posicionavam de um país que precisava de posicionamento. E hoje, assim, eu não estou dizendo que fulano tem que se posicionar ou não, mas eu vejo a seleção meio sem identidade, assim, entendeu? Hoje até o Casagrande postou isso, ele, ilusão minha achar que jogador ia se preocupar e se posicionar de alguma maneira nesse momento, né? E eu acho que acaba que todos eles não se posicionam porque são brifados a não se posicionar, né? Então, sei lá, eu me lembro aqui especificamente de um episódio do Gabigol, né? Acho que foi com o Bolsonaro, que ele tentou beijar a mão dele, ele não permitiu, né? Foi uma coisa assim. São até o governador do Rio. Foi o governador, o Witzel, né? Ali eu já acho que ele não falou nada, mas já foi um ato de resistência, né? Ou seja, não vamos confundir aqui o que está acontecendo, mas ainda assim falta essa voz, esse falar. E talvez se os jogadores tivessem mais oportunidade de serem quem são, como Edmundo, Bebeto e esses caras, etc., foram, até o próprio Adriano, Ronaldo, esses caras ainda tiveram mais liberdade, eu acho. E a gente teria uma seleção mais ativa e até mais inspiradora para a população num momento tão difícil, né? Porque é muito triste o que eu acho que está acontecendo nesse sentido, porque a seleção não está representando. A gente tem uma convocação, vai ter uma eliminatória para uma Copa, tem a decisão de uma Copa América, que tudo bem, Copa América não representa muita coisa, e tudo bem essa discussão se deveria ser aqui ou não, porque eu acho que realmente, se outros países negaram, a gente teria que negar dentro da condição que a gente está. Mas também, se você pensa, se tem outros campeonatos acontecendo, por que esse não pode, né? Então, não tem, assim, na verdade, um norte para você... Não tem acordo, né, Cris? É tudo muito de julgamento. Não devia, mas não devia. Eu estava agora fazendo temporada de basquete, então como é que eu vou dizer que Copa América não vai ter público, os jogadores vão vir jogar? Então, os jogadores de basquete também estavam jogando, assim como o Campeonato Brasileiro está jogando. Então, eu também acho que é tudo muito polêmico em torno da seleção e da CBF nesse sentido. Eu acho que podia ser menos, né? Podia ter uma coisa mais... um papo mais profissional em relação a isso. E eu acho que talvez isso, se eles não fossem tão brifados, eles poderiam se impor mais como seleção e a seleção ser mais abraçada hoje. Porque o que eu vejo na rua como jornalista, e sempre observando, outro dia eu estava almoçando no japonês e o cara estava falando com outro, ele, não, jogo da seleção eu não assisto, nem pau. Depois do 7-1, não vejo. Então, a gente perdeu, depois do 7-1, uma parcela muito grande da população. E eu acho que faltou a imprensa assumir isso, ou seja, a gente precisa fazer um novo trabalho de cobertura para instigar uma população a gostar da seleção como gostou, e a própria entidade, né, se posicionar ou permitir que os jogadores sejam mais unidos, né, como entidade CBF. A gente vê muito, eu, por exemplo, falo de mim, mas eu vejo muito assim, o que é a seleção hoje? Convoca geral que está jogando fora, tal, beleza, juntou, formou aqui, vamos jogar. Não tem a seleção brasileira do Dunga, do Branco, entendeu? Do Tafarel. Embora ache, o Alisson, um excelente jogador, acho que para mim um dos melhores goleiros que vão ter passagem pela seleção brasileira, mas é isso, eu acho que essa brifagem toda perdeu não só a identidade do atleta, mas do todo o esporte em sequência, né? Estava lembrando aqui do movimento Bom Senso, né, até encabeçado pelo Alex, o Cabeção, né, lá em 2013, essa questão de posicionamento que a gente está falando, né, mas não deu muita sequência, né? Não é isso, Murilo Galati? O Alex com o Paulo André, na verdade, né? Foram os dois, vamos dizer assim, cabeças na época. Do Corinthians, né? Isso. Bom, pelo que eu sei, nós sabemos muito pouco em relação ao bastidor do que a Cris sabe. Mas me parece que houve um boicote no projeto deles, né? Que muitos jogadores que deveriam abraçar a causa e deveriam apoiar
assim como as meninas fizeram no projeto da Cris, do Deixa Ela Trabalhar. Nem fala da Cris, de todas nós, senão isso rola um ciúme danado. Sim, claro. Mas, assim, não houve o apoio dos atletas que eles esperavam que tivesse para poder o projeto Bom Senso dar certo. É o que nós aqui de fora, pelo menos a minha visão sobre isso, foi esse fato, né? Um suposto boicote de alguns jogadores que deveriam falar alguma coisa e ficaram quietos e ficou o Alex sozinho com o Paulo André. Hoje fica sendo uma coisa complexa também, porque eles são de marcas, né? Todo mundo tem patrocínio, todo mundo tem embaixador de um monte de coisa. Assessoria. Então, assim, eu acho que a gente está num caminho para entender o que é isso. E aí, enquanto isso não está sendo entendido, eu sinto que a personalidade dos jogadores está sendo achatada, né? Eu tenho certeza que eles não ficam felizes de serem criticados do jeito... Pô, o Casimiro tentou falar aí, né? Todos sabem a nossa posição. Por que o cara fala a minha posição é essa, mas eu vou jogar? Tipo, eu sou contra, mas eu vou jogar porque é meu trabalho, eu tenho que jogar. Igual na pandemia, se eu tivesse um trabalho agora, meu chefe falar, não, se você não vier trabalhar aqui, eu vou te demitir, não vai ter home office. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar de home office? Então, assim, é a mesma coisa. Então, eu tenho muita empatia para me colocar nas situações. Eu acho que é isso. Se eu vou falar, meu posicionamento, todo mundo aqui na minha casa sabe qual é. Eu tenho medo da pandemia e vou trabalhar de home office. Mas eu vou ter que trabalhar, né? Porque meu chefe falou que eu não posso fazer home office. Então, é meio que isso que, para mim, é o que acontece com eles, entendeu? Acho que vem ali um monte de restrição de muitas outras coisas, né? Que passa por cima do que eles gostariam, mas eles sozinhos não vão fazer nada. Então, sei lá, de repente, em uma década a gente vai mudar isso, mas tomara que sim, porque senão vai ficar chato. Eu acho que o futebol já perdeu muito com o VAR, né? Ganhou, mas perdeu, né? É o famoso negócio da Dilma ali, né? Nem ganha, nem perde, mas todo mundo ganha e perde, né? Porque é chato, né? O futebol é, aquilo ali, nos últimos segundos, é emoção, aí para o jogo, fica revendo. Aconteceu muita injustiça, mas também tem muito lance que poderia ser revisto e não é, então eu acho que acaba não sendo muito democrático, é mais um elemento que pode gerar uma situação de favorecimento ou desfavorecimento, assim como a própria decisão do juiz, né? Ô Cris, você falando tudo isso agora, me veio uma situação na cabeça. Talvez esse não posicionamento dos atletas hoje em dia, e até mesmo de comissão técnica, de presidentes de clubes, se dá o fato das redes sociais ter a voz ativa que tem hoje. Por exemplo, para entender meu raciocínio, antigamente o Romário falava o que ele queria e não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada para o pessoal ir lá, vamos dizer assim, e cancelar o Romário. Está na moda cancelar hoje. Isso, gente. Antigamente o Ronaldo falava o que ele queria e ninguém cancelava o Ronaldo. Quantas vezes o Marcos do Palmeiras falou tanta bobeira, tanta besteira em entrevista pós-jogo de cabeça quente e não houve repercussão que tem hoje. O próprio Edmundo, né? O próprio Edmundo, então, nem se fala, né? Tantas coisas. E assim, hoje em dia, um atleta que seja, fala um A, vira um negócio do tamanho do mundo. O jogador B fala outra coisa, acabou tudo e nada mais presta. E vamos dizer assim, eles ganham muito dinheiro hoje, muito mais do que na época do Romário e do Edmundo. Isso, eu estava falando assim, do Zico do Neymar ali, né? O Zico vai ser sempre maior, eu acho, mas não, acho que, posso estar leigo aqui falando, acho que nunca vai ganhar o dinheiro que o Neymar já ganhou, né? Com certeza. E essa questão, eu falo em relação a isso, né? Porque, assim, o cara de hoje fala assim, bom, se eu falar qualquer coisa aqui, ninguém vai gostar de mim, eu já ganho muito dinheiro. Que gracinha, olha ele aí, um mascote. Tá querendo participar aqui, ó. Eu achei ela no dia de jogo da Seleção Brasileira, mas já tem 8 anos. O cara vai se posicionar hoje, ele ganha muito dinheiro e vai ser atacado pelo mundo inteiro por uma coisa que ele falou. Eu vou ficar quieto, meu dinheiro é o mesmo. Né? Não tenho essa lacração, vamos dizer assim, enfim, é o que eu penso em relação a isso. Mas assim, eu acho que sim, eu acho que a gente é todo mundo muito mais vigiado, né? E assim, ao mesmo tempo que deu voz para muita gente boa, como vocês estão aqui fazendo uma parada super bacana, entendeu? Deu também voz para muita gente idiota, né? Porque o mundo é disso, dos dois.
Então, acaba que essa galera se sobressai muito, né? Porque o negativo em tudo sobressai. Eu, por exemplo, a minha monografia de fim de curso ia ser sobre esporte. Eu até tinha, na época, conseguido falar com o Tino Marcos. Já tinha até dado uma entrevista e tal, mas eu estava ali ainda assim, falei, só porque eu quero esporte eu vou fazer sobre isso? Deixa eu evoluir para falar de esporte. Eu quero fazer uma coisa mais ali da minha percepção de comunicação na época. Então, eu fiz sobre o sensacionalismo na mídia, né? Porque eu me formei em 2008, então estava no início ali da era digital, né? E eu já tive um choque gigantesco de sair de uma cidade pequena para ir para o Rio. Eu estava almoçando no Rio, era tiroteio, invasão, entendeu? Aqui na RJ daqui não tem isso, né? As coisas mais a galera ali na praça, sabe? Entrevistando a vovozinha, não sei o quê. Uma coisa ou outra que acontece, né? De acidente ou de... Pô, aqui é muito... Nem tem notícia de tráfico praticamente no jornal. Ainda hoje, né? Embora tenha, mas assim, não é o que se faz no interior muito, né? E no Rio eu fiquei muito chocada com isso, né? Teve invasão no Alemão, teve um monte de coisa nessas épocas aí. E aí eu fiz sobre esse sensacionalismo e como isso ia desensibilizar a gente para as polêmicas e para as tragédias. Então, eu acabei entrevistando um psicólogo na época, como é que a gente ser exposto tanto àquilo ia transformar o nosso comportamento de choque em relação àquelas notícias. E eu acho que hoje, com a era ali era só o início da era digital e eu falava muito de televisão. Hoje a gente tem uma era digital que é muito maior do que a televisão, essa esfera, né? As minhas sobrinhas não sabem nem o que é canal, entendeu? Elas só... A mais velha tem 12, então para elas é tudo streaming e Netflix. Elas só veem o que elas querem, né? Elas até, vêm o DAZN, vão lá ver o basquete e tal, mas elas fazem tudo assim, no acesso do momento que não fica ali passando o canal igual a gente ficava, né? E aí essa coisa da rede social virou também essa exposição massacrante de opinião sem fundamento, porque é muita gente sem cultura para opinar sobre muita coisa. Então esses caras estão muito expostos a essas pessoas sem cultura e sem histórico para opiná-las. E só que elas precisam dessa aprovação, né? Então elas se podam por isso, porque também se colocam demais, elas viram essa bola de neve que você falou. Falei um azinho, virou uma redação inteira, entendeu? Então, quando é uma pessoa só sem cultura, tudo bem, você ainda entende um pouco, né? Pô, o pessoal ali é meio leigo no assunto, não sabe o que está falando. Mas o problema maior que eu acho, até como covardia, é o tal do fake news, né? O fake news e os fakes, né? Os fakes que têm os perfis para poder atacar as pessoas a custo de nada. Eu acho uma coisa assim, é meio surreal. Eu não tenho tempo, gente, para fazer nada. Eu não consigo nem entender, assim, é uma coisa que foge até a minha realidade de entender o que essa pessoa pensa da vida, que é parar a vida dela para denigrir a vida do outro, que está andando para a vida dela, né? Nesse caso, não sabe nem que ela existe. Então, realmente é um troço meio difícil. E quando eu falei sem cultura, não é nem cultura que a gente está falando aqui de educação, informação, não, é cultura geral mesmo, do conhecimento de tudo para opinar, né? Porque sim. É uma opinião muito invasiva, assim. Então, eu acho que realmente a gente ganhou muito com a rede social, mas a gente perdeu muito isso também. Porque se não tivesse esse massacre, principalmente com os jogadores de futebol que a gente está falando aqui, eu acho que talvez eles podiam ter mais IGTV, falarem mais sobre eles. Eu não sei se a galera conhece o canal do Marcelo, que é lateral do Real Madrid, da seleção e tal. Ele tem um canal dele no YouTube, que não é um canal de entrevistas, é um canal de lifestyle, né? Então é produzido pelo Grupo LX, uma galera que fez um reality agora recentemente da base na ESPN, que é o Bravo. E eles produzem, por exemplo, a voz do Marcelo de uma maneira diferente. Eles mostram a realidade, ou seja, quem conhece futebol sabe que o Marcelo tinha um avô, que tinha um fusquinha, e que teve uma vida, sabe, super de desafio até chegar quem ele é. Hoje ele é um sinistrão do Real Madrid, melhor amigo do Cristiano Ronaldo, né, em campo, mas ele tem a história dele, e isso é muito contado ali nessa essência. Então, talvez seja a forma dos caras aprenderem a se posicionar de forma diferente, entendeu? Em vez de ser só esse sei lá, igual essa coisa do Neymar quando rolou essa questão do assédio, né? Eu acho que essa
essa situação mostra muito essa questão do imediatismo para responder a um público que não está nem aí, sabe? Porque o cara foi lá, printou toda a conversa, sabe? Inclusive, eu agradeço porque eu amo uma frase que eu nunca deixo de usar, que é saudade do que a gente não viveu. Eu amo essa frase. Cara, eu acho genial essa frase, real. Quem não tem saudade do que não viveu, pô, tem saudade da que eu ia em 2020 e acabou não rolando e acabou que eu não fui, né? E vai rolar e eu não vou. Então, eu tenho saudade do que eu não vivi na Euro. Então, eu acho que ele, pô, é a vida dele particular, sabe? Ele não precisava ter exposto daquela forma, mas ele na ingenuidade dele, ele quis mostrar que ele só foi um garoto trocando ideia com uma garota, entendeu? Normal. Ali eu não vi nada demais. E nas imagens a gente também não viu nada demais, porque acho que a garota que atacou ele, né, não apareceu nada mais que mostrasse de fato. Então, assim, se ele sabe o que aconteceu, que foi só aquilo que a gente viu, em tese, né, porque não se desdobrou, por que ele teve tanta vontade de mostrar aquilo? Ele tinha que ter ficado quieto. Gente, olha só, não teve nada disso. Eu não estou defendendo aqui, gente, o Neymar, se ele assediou ou não assediou. Tem outros casos, tem o da Nike que está rolando. Isso que tudo tem que ser investigado e apurado. Mas naquele caso específico, eu quero falar do porquê ele fez uma live para mostrar as conversas com a garota, entendeu? Então, mostra esse despreparo e essa questão, assim, eu preciso me justificar para o meu público o tempo todo. E se você não precisa, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que ele podia fazer um IGTV por semana falando, por exemplo, da semana dele. Gente, pô, essa semana aqui foi difícil em Paris, nevou, choveu, pô, não treinei, quebrei o pé e tal, entendeu? Mas não, aí o cara só quer mostrar a vida boa, né? E aí, né? Só que convém, né, Cris? E aí, pô, entra em campo. Eu acho que é um massacre. O PSG foi eliminado, nossa. Aí ele também fala o quê? Nossa, só sai de lá morto. Tipo, tem que aprender o que vai falar, entendeu? Porque aí a galera vai cancelar com isso, né? Pô, como é que você vai botar a responsabilidade sua? Tem 10 em campo no seu time? Você vai dizer que só você vai vencer? Então, eu também acho que é isso. Falta como falar e como eu posso melhorar essa comunicação com o meu público para que ele não fique me cancelando e me boicotando a cada semana, entendeu? Não ficar nesse... Você realmente conseguir construir uma relação com o seu público em vez de ser julgado o tempo todo. Com certeza. A experiência nisso aí acho que conta muito, né? Até quem está por trás dele para colaborar com as entrevistas e colaborar com o que ele fala, né? Depois, um pós-jogo, principalmente de cabeça quente. Cris, vou passar para o Vitor para acredito a última questão dele. Da minha parte aqui, te agradeço muito já, de coração mesmo, pela participação, pela disponibilidade. Nós sabemos que tudo corrido, né? O seu tempo, o seu dia a dia. Essa profissão não é fácil. Então, com certeza, vai servir muito para crescer o nosso projeto, para engajamentos futuros, né? Todos os assuntos nós abordamos aqui. Então, fica da minha parte, meu muito obrigado. Muito sucesso a você e que o nosso esporte volte logo, nessa pandemia passe logo, que nós podemos ir ao campo novamente, acompanhar os jogos o mais perto possível. Grande beijo, muito obrigado, Cris. Obrigada eu, Murilo, e pode contar comigo se vocês quiserem também, sei lá, alguma outra pessoa que vocês tenham vontade de entrevistar e que eu puder ajudar a trazer, né? Como contato, com certeza, você sempre essa pessoa que sempre gostei de estender a mão para as pessoas que querem crescer. A gente agradece muito. Boa. Ô, Cris, a gente tem a Bibiana Bolson, ela segue a gente. Você conhece ela, não conhece? Sim, a Bibi, a gente fez o projeto junta, né? A Bibiana também é uma outra que batalhou muito para chegar onde está, né? Ela hoje está aí forte na ESPN, que bom, fico felizaça por ela. A gente se encontrou ela chegou a fazer Sport TV, né? E saiu também da ESPN, foi, voltou. Eu acho que ela e a Luana Trindade, assim, dessa geração que hoje está na TV Fla, né? São duas que nunca tiveram essa... No início ali, nunca tiveram essa consistência, né? Sempre tiravam, botavam, ia para um canal, saía, voltava para outro. Então, são meninas que eu tenho muito orgulho, assim, do que construíram e tenho certeza que batalharam muito também, assim, para estar hoje consistentes aonde estão. Sim.
Então, Cris, queria fazer uma pergunta para você sobre o futebol feminino. O que você acha que precisa evoluir para as meninas hoje receber pelo menos um pouco do que o futebol masculino recebe, os jogadores? Eu acho que tudo vai da visibilidade, né? Eu acho que o futebol feminino é uma outra categoria, né? A gente não está falando, não tem como comparar, nada tem como comparar, assim, nesse sentido. E eu acho que a gente fica tão fixado no futebol, nesse futebol de campo no Brasil, que a gente não permite que os outros esportes cresçam, sabe? E não dá visibilidade. Então, o que falta é visibilidade. A gente viu uma Copa do Mundo que aconteceu e as pessoas assistiram, né? E teve esse retorno, inclusive durante a Copa. Eu nem faço a minha meia-culpa também, nunca assisti muito, porque também não tinha muito passando, a gente não tinha muito acesso, né? Como repórter, nunca tive a oportunidade de cobrir. Hoje, a Stephanie, que trabalhava comigo no NBB, que está na Band agora, está fazendo futebol feminino, né? A Alê Xavier também, que trabalhou comigo no Globoesporte.com, no Desimpedidos, agora elas estão fazendo, pelo Desimpedidos, estão fazendo agora cobertura. Então, assim, olha só na nossa área de comunicação, quantas pessoas foram tendo a oportunidade de trabalhar com futebol feminino, porque ele foi dando depois da Copa do Mundo da França, teve essa mudança. E nessa Copa a gente criou um projeto, eu e a Carol, lá da Fox, uma produtora da Fox, a gente criou uma hashtag chamada Eu Consumo Futebol Feminino, que isso virou um grupo, inclusive, se vocês quiserem entrar nesse grupo, ele é aberto para outras pessoas, onde a gente discute com a imprensa e com outros membros da gestão do esporte a visibilidade desse futebol feminino. Então, a gente queria botar essa hashtag em alta na época para ver quantas pessoas estavam consumindo. Então, a gente acreditava que é isso. O consumir é o que vai mudar essa realidade. Então, hoje, de 2019, né, que foi a Copa, tô ruim de data, gente, ou 2018? 2019, né, Copa da França feminina. Foi 19, foi depois um ano depois do mundo, né? Isso. Você vê que a seleção brasileira já ganhou uma camisa própria sem estrela, porque eu acho isso maravilhoso, a história delas, elas têm que contar sozinhas, né? Então, isso que já acho que já foi um movimento da Nike super importante em prol dessa visibilidade. A gente já viu patrocínio para a seleção brasileira, primeiro patrocínio oficial para a seleção, né? Dedicado. Então, eu acho, Vitor, que é um movimento que está acontecendo, porque como esporte, ele vai ser legal de assistir também. Tanto que nos Estados Unidos o futebol feminino é super, né? Eu acho que é mais visto do que o futebol masculino lá. Com certeza, porque eles desenvolveram aquilo, né? E o futebol masculino lá só ganhou depois que a liga deles foi crescendo, né? Porque eles têm outros esportes muito, muito gigantes, né? Eu acho que é a gestão, principalmente. Acho que começa com a gestão da própria categoria. Porque aí você vai trazer menina querendo jogar, tem, mulher jogando bem, tem, clube, tem essa questão da Libertadores também, né? De os clubes terem que ter futebol feminino para disputar a Libertadores. Ainda continua essa regra, né? Sim, tem. Então, eu acho que foi um conjunto de coisas que já aconteceram em pouco tempo que já deu uma realidade nova, né? Então, vamos ver aí. A gente está tendo um campeonato sem público, né? Então, não vai dar para ter essa medição do interesse ainda, mas eu tenho certeza que só vai crescer, porque talento aqui tem muito. E, cara, a gente tem a melhor do mundo e eu acho que a Marta, depois que encerrar também, eu tenho certeza que ela vai acabar entrando muito no engajamento dessa, né, por trás de tudo isso, e eu acho que vai acabar trazendo bons frutos. E essa questão da gestão, eu até queria terminar assim sobre o basquete, né, porque... Eu ia perguntar agora do basquete. Você vê, o NBB, quando começou, eu estava no Globoesporte.com, naquela época a gente fazia transmissões ao vivo, né? Como eu disse, o início das transmissões ao vivo. Então, eu ia para os jogos no Rio com um multilink, né? Do LiveU. E eu ficava lá da quadra sozinha, fazendo a entrada do pré, no pós e no fim, né? Gerava lá para o Globoesporte.com, enfim, era tudo muito ainda embrionário. Cheguei a fazer o Flamengo campeão em 2012, 13, sou ruim de data pra caramba, mas enfim. E agora e o NBB já era o NBB, né? Ou seja, 12 temporadas. E hoje, eu acho que o modelo que eles estão chegando de basquete no Brasil
se aproxima muito do modelo americano de gestão de esporte, né? E eu fico muito, assim, grata ao NBB por me incluir nesse casting, de ter a oportunidade de fazer parte desse esporte, porque eu faço essa meia-culpa. Por um tempo, não assisti, até pela essa dificuldade. Tá passando aonde? Essa temporada passou em muitos lugares, passou no Facebook, na TV Cultura, no DAZN, na ESPN, então tenho certeza que o público viu muito mais o basquete, que são jogos incríveis, porque a NBA tá rolando e a galera assiste. E aí você não assiste o basquete brasileiro por quê? Porque é nosso? Cara, tem um monte de americanos jogando aqui, sabe? Tem um monte de argentinos jogando aqui. E os brasileiros que jogam aqui são incríveis, cara. Tem o Fúvio, o Marquinhos, Olivinha, os caras cascudos aí, Chamel. Tem muito jogador que tá com quase 40, jogando em alto nível, fazendo duplo-duplo, né? Então, é um jogo extremamente emocionante, mas eu acho que para ganhar o corpo que tá ganhando, eles mudaram essa gestão, igual o Flamengo mudou a gestão lá atrás, entendeu? Então, eu acho que o NBB investiu em quê? Nos seus patrocinadores, no seu casting e depois na distribuição desse esporte. Então, ele negociou um jogo com a ESPN, negociou um com o DAZN, negociou com, né? Para ter esse público. Como que eu vou chegar? Se a Globo não passa, como é que eu vou chegar? Porque é meio isso no Brasil, né? Se não passa na Globo e no Sport TV, como é que eu vou gerar esse conteúdo para mais gente? Para gerar esse impacto. E aí foi muito legal, porque eu estou fazendo um curso de marketing de futebol internacional com a escola DH360. Eu fiz, e teve gente da Betmotion, cara do Bayern de Munique, gente da FC Jazz. Então, assim, muitas marcas importantes. E o último cara que falou do NBB. Então, eu achei incrível, porque ele falou, cara, hoje, acho que dentro do Brasil, o que mais se aproxima do modelo americano, e ele falou isso também, eu achei engraçado, é o NBB, porque ele faz o Jogo das Estrelas, que é um puta... é uma pausa ali no meio do turno para você mostrar o talento dos melhores e tal. Então, você mostra o basquete como uma coisa mais plástica, um evento super bacana. Então, fica esse sentimento, assim, porque é tudo responsabilidade também de quem está trabalhando. Porque o NBB sozinho não faz nada, o Campeonato Brasileiro sozinho não faz nada. Quem faz somos nós que trabalhamos, as nossas ideias, os profissionais que estão envolvidos, o quanto a gente briga por fazer diferente. Então, respondendo com o NBB, o futebol feminino, é isso. Vai depender muito de quem está envolvido com o futebol feminino e como você quer fazer que esse futebol chegue para mais gente. Porque se você quiser seguir o modelo do que é o futebol tradicional, não vai acontecer, porque não é a mesma coisa, né? Tradicional não, do masculino, vamos dizer. Então, e o basquete, esse acesso, e os outros esportes, os profissionais dessas áreas têm muito mais oportunidade de estar com o atleta e conversar, né? Eu tive a chance, por exemplo, no NBB de trocar ideia com vários jogadores de basquete, né? Ali até na temporada anterior, antes da pandemia, porque acaba o jogo, o cara tá ali para falar com você, não tem essa coisa toda de, né? E no futebol feminino também vai ter, então você vai conseguir engajar de uma maneira diferente. Ou seja, a gente está perdendo, porque no futebol principal masculino, né, esse briefing todo que está tirando a imagem e a voz das pessoas, né, de uma maneira mais dinâmica e espontânea, mas a gente tem um monte de outros esportes para trabalhar, né? Então, inclusive, já convido a galera a assistir o material que eu estou fazendo para o Beach Soccer. Pô, eu entrevistei o goleiro da seleção de Beach Soccer, que é o Mão, que está lá desde a época que o Júnior fundou, praticamente, em 90 e pouco, década de 90, lá, 99, 98. Voltou um pouco meu saudosismo aí com o Mão, viu? Mão, Júnior Negão, Júnior, Benjamin. Júnior Negão estava nessa concentração agora, e assim, toda. Eu voltei dessa concentração com o Beach Soccer, eu concentrei com os jogadores, entendeu? Do tipo, eu ia pro treino com eles e tal, a gente voltava pro hotel para jantar ali, entendeu? E sentar, óbvio, sentado 2 por mesa por causa da pandemia, tinha que ser assim, mas a resenha ali no restaurante, todo mundo, né? Então, o Júnior Negão ali, o Mão e tal. Então, eu fiz um papo com os goleiros da seleção, que são 3 gerações. Então, assim, a gente tem, como profissional de conteúdo, a gente tem tanta história legal para contar de tanta atleta. Pô, o Mão morou na rua, sabe? E o cara hoje vai para uma Copa na Rússia de novo e já tem 5 títulos da FIFA
E é isso, não tem só no futebol essas histórias de superação. Então, eu acho que é a nossa responsabilidade também como profissional investir mais hoje em contar histórias de outros esportes, seja do futebol feminino, seja do basquete, seja do beach soccer, seja do vôlei de praia. Enfim, é nossa responsabilidade de transformar isso. O que é o Brasil, né? Tem que ser estudado. Por que a gente não investe nos esportes? Porque o beach soccer é um modelo que você pensa exatamente isso. Foi criado no Brasil. Todo mundo tem praia, na maioria dos países, né? Vamos supor aqui quem tem praia. Mas o Brasil criou, foi o Júnior com a Globo na época, fazendo evento para o esporte espetacular. Assim surgiu o beach soccer. Foi crescendo. Hoje são 75 federações, sabe? Espalhadas pelo mundo. Eu não tive a oportunidade de ir na Rússia, mas disseram que na Rússia tem quadra de futebol de areia espalhada para tudo quanto é lugar no país, porque eles treinam lá para, né, já são bicampeões no beach soccer. A Copa no Mundo esse ano é lá na Rússia, então se ganharem em casa vão ser tri, espero que não, né? Eu espero inclusive que essa seleção seja hexa na Rússia, que eu falei, cara, eu falei até pro Mão, falei, olha, a galera foi para a Rússia e não trouxe o hexa, né? Mas vocês podem ir e trazer o hexa. E a blusa da CBF do beach soccer tem 5 estrelas, mas não é as 5 estrelas do futebol de campo, são as 5 estrelas do futebol de areia, entendeu? Que eu acho que nós também, como jornalistas, temos que falar mais sobre isso, ou seja, eles são campeões, eles têm as estrelas deles, então se eles forem hexa, vão ser 6 estrelas, então vai ser a primeira vez que a camisa da seleção vai ter 6, aí a galera vai ter que comprar o do beach soccer, não vai comprar a do futebol. E os caras treinam em 2 temporadas, né? Eles jogam lá fora, ou seja, eles vieram aqui, fizeram o treino da concentração para eliminatória, aí foram para Portugal para jogar, para a Rússia e tal, e aí volta para jogar no Vasco, para jogar nos times daqui. Então os caras têm 2 temporadas, né? Fora e aqui. E, cara, quem é que assiste no Brasil, né? Futebol de areia mesmo, assim, acompanho, sei o que acontece. Eu acho que um pouco da culpa é nossa, da imprensa, que não dá visibilidade, não é do público que não assiste. Olha, eu confesso que eu curto futebol de areia, eu gosto. Eu paro para assistir futebol de areia, prefiro parar para assistir futebol de areia do que basquete. Eu gosto bastante de futebol de areia. E eu estava até conversando com os meninos aqui de, no futuro também, fazer entrevista com pessoas de todos os esportes também. Que o futebol é nossa área, então a gente já está mais acostumado, a gente tem mais contato, então tudo fica mais fácil. Mas aos poucos, conseguir, vamos supor, um tenista, não precisa ser o Guga, mas precisa ser um cara que tem uma história legal para vir contar para a gente, pô, seria muito massa. Jogador de basquete, treinador de basquete, porque eu... Mas também, se for o Guga, não tem problema algum, viu, gente? Porra, se for... Treinador assim, de basquete, que eu tenho mais contato, poderia oferecer, se eles tiverem disponibilidade para falar, seria o Neto, né, que está fora, que já treinou o Flamengo, seleção brasileira feminina também. Tem o Figueiró também, né? O Léo Figueiró, que treinou o Botafogo, estava no Bauru agora e vai para o Corinthians, é um cara também bem acessível. E esses caras são acessíveis, né, de falar, e eu acho que quanto mais eles falarem, mais os esportes vão crescer. E pode ser, como você falou, você pode gostar mais de beach soccer do que de basquete, e tudo bem, as pessoas, né, mas eu acho que a gente pode ofertar para mais pessoas assistirem outras coisas que não futebol, porque elas vão perceber que elas vão ter uma grande surpresa na emoção, né, nos jogos, que é isso que a gente ama no esporte, né, grandes competições, e sem dúvida, né, nessas 2 especificamente que eu tenho mais proximidade agora, são 2 competições também muito, muito bacanas. Eu falo treinador de basquete também porque quando eu estava estou ainda fazendo educação física, mas quando eu acabei sendo treinador uma vez de futsal, e eu comecei a usar também algumas táticas, uma estratégia de basquete, porque a gente... treinamento hoje na Inter de Limeira, eu passo treinamento que acontece muito em basquete. Eu peguei de treino de basquete e adaptei no futebol. Então eu gosto muito de trocar resenhar sobre isso, aprender também com o basquete, porque quanto mais esportes a gente vai conversando, no treinamento, às vezes o treinamento do futebol americano, que eu faço muito, se encaixa no treinamento de futebol de campo aqui do Brasil. Então é muito bacana, eu gosto de fazer isso, eu acompanho bastante isso. Eu tenho uma vontade também de abrir uma empresa
Eu tô conversa com uns amigos meus que trabalham também na Inter, tá querendo abrir uma empresa como se fosse uma academia, só que voltado a mais interação, entendeu? Com pegar molecada, criança, menina, e fazer com que elas joguem basquete de uma maneira diferente, chutando a bola na rede de basquete. Eu acho que é uma boa, assim, eu, por exemplo, aqui faço crossfit, né? É uma coisa que ainda tem pouco nos lugares, esse tipo de esporte. Eu, por exemplo, não gosto de academia, eu sempre gostei de esporte. Então, eu acho que eu acho que academias que você treina usando os fundamentos dos esportes coletivos seria incrível, assim, se eu fizesse até de basquete, seria incrível, né? De você poder treinar com a bola, porque tudo é físico, né? Então, o CrossFit é isso, você faz todos os movimentos dos fundamentos do futebol, mas sem estar jogando bola, sem estar jogando bola coletivamente. Então é uma ideia super bacana. Aí você pode juntar com uma outra ideia que eu tenho, que é gerar energia renovável através do esforço físico. Que aí você. O meu sonho, quando eu era adolescente, era criar uma academia que tudo que as pessoas. Acho que já deve ter algum garoto que faz isso, nunca mais pesquisei. Mas que. Porque eu não gosto de academia, eu achava, cara, um esforço em vão, né? A galera fica lá todo dia e tal, pô, eu acho maneiro. Eu tive que fazer por causa da coluna, tento fazer, mas eu sempre gostei mais de esportes, de praticar esporte mesmo no dia a dia. E aí eu fico imaginando, imagina se todo mundo que vai lá fazer um supino gerasse uma carguinha de energia, né, para fazer essa força virar energia, seria ótimo, né? Porque fica lá só em vão para malhar o próprio corpo, né? Podia ser uma coisa mais uma collab, né? Uma economia colaborativa aí, Dá não para sei. adaptar, né? Dá para fazer várias coisas. O esporte é isso. Então, Cris, eu fico desde já, agradeço bastante a sua presença. Foi muito bom para a gente também entender um pouquinho o lado jornalista, o lado da mulher, os bastidores do jornalismo. Eu fico muito grato, tá? De estar aprendendo com você também. E é isso. Agradeço desde já e deixo você aí com o Marcelo. Valeu, Vitor. Obrigadão. E você que gosta de NFL, ó, eu fui fazer um jogo do San Diego. Eu fui. Mentira, eu amo, cara, eu gosto muito. E você vê aquela coisa do esporte. Eu, na verdade, não gostava, detestava, entendia um cacete de futebol americano, achava uma loucura aquele negócio de corre homem pra lá, corre pra cá, sai gente, que acho que a grande maioria que não conhece acha isso. Aí um dia eu sentei, que eu ia morar nos Estados Unidos, e falei, cara, eu vou estudar o que é este jogo, né? Cara, e assim, é uma parada muito maneira, porque é um jogo de estratégia Para total. mim, Você tem um time para cada parada. é o jogo com maior estratégia, o maior jogo coletivo de estratégia é o futebol. Claro, muita inteligência, aí você fica lá. E aí eu me senti uma idiota depois de ficar falando mal disso. Falei, cara, que ridículo, eu não entendia nada. Eu era essa pessoa que cancelava a NFL sem saber, né? Lá atrás. E depois virei uma viciada em NFL. Enfim, quando eu fui para os Estados Unidos, eu já estava acompanhando a competição. E eu como eu morei em San Diego, eu fui aos Jogos do San Diego, né? E, assim, quem nunca teve a oportunidade de vivenciar isso no esporte é uma coisa muito bacana, porque lá eles têm uma tradição de ir para o estádio antes, né? E aí os caras vão com aquelas caminhonetes com umas rodas gigantescas de caminhão que eles colocam nas caminhonetes, que eu não entendo que eles fazem isso. Eles pegam uma S20 e botam uma roda de um caminhão, entendeu? Aí uma S20 vira uma caminhonete gigantesca. E aí eles botam os televisores de plasma ali na carroceria e botam a churrasqueira de linguiça lá, que eles comem churrasco é linguiça, né? Não é o que a gente come. E aí eles chegam assim, o jogo é 6 da tarde, aí os caras chegam 10 da manhã no estádio e ficam várias famílias, uma caminhonete do lado da outra, entendeu? E aí um comendo churrasco do outro, aí eles botam aquelas barraquinhas, coisa de praia e tal. Então, assim, por isso que a parada é gigantesca, entendeu? O cara não sai de casa com o ingresso dele e entra no metrô e vai lá e entra e vê o jogo, bate palma, uhul, e vai para casa, não. O cara começa com aquilo com a família, com as outras famílias, entendeu? E outra coisa de americano que a gente nem pode pensar aqui no Rio de Janeiro. Você imagina no Maracanã um negócio desse. Aí o que eles fazem? O jogo vai começar, eles largam as caminhonetes lá com as televisões lá, entendeu? E vão lá pro estádio e fica o pátio cheio de caminhonetes churrasqueiras. E você fica, gente, que loucura, né? No Brasil a gente. Como que eu vou deixar minha televisão aqui atrás do meu carro? Se eu deixar o vidro aberto, já pega o carregador, né? Então, assim, eu acho que é uma experiência muito bacana. A NFL é o que é, porque é isso. Eles
se preocupam com a experiência daquele esporte muito antes do touchdown acontecer, entendeu? Eu acho que é isso. E eu me apaixonei por esse esporte e sou cada vez mais fã dos americanos nessa questão do esporte, porque mandam muito bem. Eu acho que a audiência também da NFL tá aumentando, né? Quanto mais pessoas estão entendendo o que é o que você falou, convido quem não conhece estudar as estratégias do jogo, né? Para você entender o que é, por que um cara lança, por que o outro cara entra para defender, por que os gordinhos fazem parte do jogo, né? Todo mundo ali tem um fundamento, é muito legal. Eu acho que eu brinco que é o war do jogo, né? Conquista de território, basicamente é isso que eles vão fazendo ali. Perfeito. Obrigado, Cris. Marcelão? Pois é, e se tratando de entretenimento, né? Assim, de espetáculos americanos realmente são imbatíveis, né? NFL, a gente lembra do Super Bowl aí com o show do intervalo, né? Que é fantástico realmente. Mas a minha última pergunta aqui para a Cris é no sentido do jornalismo, o que ela imagina do futuro do jornalismo, da profissão, né? Uma profissão que a gente já falou tão desvalorizada. A tua formação foi até na época que caiu o diploma. Eu compartilho que eu também me formei mais ou menos nessa época. Também tomou bronca? Tomou bronca em casa de ter feito jornalismo? Desde o início, desde a minha escolha lá em 2003, 2004. Minha mãe até hoje me pergunta o porquê, meu pai também. Mas, enfim, o que tu imagina? Porque está tendo crescimento do serviço de streaming, né? Muitos jornalistas estão migrando para essa área, muitos já saíram da televisão. Tu acha que vai ter o fim da TV fechada? O que tu imagina para o futuro da profissão? Cara, é uma loucura, né? Porque a gente fala assim, se você pensar da TV fechada em número de pagantes oficiais, né? Eu acho que hoje tem muito menos gente assinando canais fechados, de forma oficial. Mas aí a gente fala que barra esses aparelhos que hoje você paga uma assinatura e que a gente sabe que tem uma galera gigantesca que tem, e você tem acesso a todos esses canais. Então acaba que a audiência desses canais ela continua sendo muito grande, mas de uma maneira não oficial, né? Porque aí quantas pessoas têm um EPTV e sei lá, ou os outros TVs aí desse da vida, e assistem porque tem essa forma de acesso. Porque se elas tiverem que ter o acesso pelo pago, hoje tá caro, né? Porque se eu assino o DAZN é R$20, aí eu assino Netflix mais 20 conto, aí tem Spotify que é mais 20 conto. Aí eu vou assinar o pay-per-view do Premiere mais 70 conto. Então, assim, hoje, se você for pensar só em streaming, daqui a pouco R$300, né? Disso. Mais o pacote de televisão que você vai pagar. Então, fica uma coisa inviável. Então, eu não sei, assim, realmente como é que isso vai desenrolar em relação à TV fechada. Mas o que eu vejo acontecer é um espaço cada vez maior e competitivo para essas ligas, para a exibição das ligas, né? Então, a gente vê, uma Champions no SBT agora, né? Você vai ter jogos da Champions no SBT e quando que você imaginar um negócio desse? Né? Então, eu acho que esses canais também, eu acho que acaba sendo um movimento bacana que está acontecendo. Eu acho que o fim da TV ainda vai faltar muito, mas o que vai acontecer muito é talvez essas concorrências começarem a se diluir mais. Você tem uma Fórmula 1 na Band, que eu acho, gente, isso maravilhoso. Eu sou grata de ter passado na Globo enquanto a Globo teve a maioria dos direitos de transmissão, porque eu vivi muitos desses esportes, né? Fiz programa de Fórmula 1, fiz programa de Champions, fiz Eurocopa, porque eu fui apresentadora de internet no Globoesporte.com durante uns 4 anos, né, mais ou menos. Então a gente tentava fazer ali o que a galera faz hoje ao vivo na internet, era o que a gente fazia ao vivo ali no Globoesporte.com. Pegava o que a gente tinha já de direito e transformava em online, né? Então eu acho que o futuro, eu acho que essa migração, como você disse, para o streaming vai ser bem forte, até porque você precisa de gente para operar, né, todo esse cenário. Não se faz com uma câmera, um streaming, você vai fazer com várias câmeras, com mesa de corte, com galera que faz o review, né, da imagem. Então, para fazer uma transmissão hoje, você vai usar, sei lá, no mínimo 10 pessoas. Né? Então, vai ter sempre muito trabalho para essa galera. E eu acho que principalmente a mídia independente, né? Acho que cada vez mais as pessoas vão ter a forma independente de se comunicar. Eu, por exemplo, demorei muito e agora estou meio que consolidando um formato em que eu vou fazer o meu próprio conteúdo de esporte. Porque, como eu disse lá atrás, eu falei, foi uma experiência de ir mudando
como eu me relacionava com o esporte, por ter saído, né, de uma maneira repentina ali daquele projeto que eu tinha de crescimento na Globo. E por que não eu, com a minha experiência, não posso fazer um canal para mim e começar a falar também dos meus, né, da Eurocopa e tal. Então, eu acho que vai acabar durante um período aglomerando alguns profissionais com conhecimento desses esportes que vão transformar em canais independentes e que vão ter patrocinadores específicos daquela, entendeu? Então, eu acho que vai diluir dessa forma. Você vai ter menos pessoas nas TVs, né, e nos jornais, mas você vai ter mais gente fazendo de forma independente conteúdo que talvez vai estar até mais livre de não pode, não deve, né? Então vai ser conteúdos cada vez mais genuínos, mais espontâneos. Eu acho que a gente ainda está nesse modelo de o que eu posso falar ou não, será que eu boto minha cara ou não? Mas eu acho que a migração dessa profissão vai ser isso. E quem está começando tem essa oportunidade de já começar fazendo, né? Você não precisa esperar entrar num lugar para poder aprender. Vai metendo a cara e vai fazendo, editando, chama um amiguinho que edita, o outro que... Então, assim, eu acho que dessa forma acabou que o comunicador ganhou muito espaço. A gente que se formou e gastou dinheiro fazendo faculdade, né? Teve uma concorrência desleal, mas nesse sentido. Mas eu acho que todo mundo hoje pode produzir. Então, se você é bom no que você faz, você vai ter público para te assistir, que é o que eu desejo para vocês, que é o que está acontecendo com vocês, e é o que eu acho que vai ser o futuro da nossa profissão. Todo mundo vai ser produtor de conteúdo. Ô, Cris, você disse aí vários nomes de jogadores. Tem um nome no jornalismo que você se espelha bastante, que você é fã? Eu falei do Tino, né? A gente teve muita referência de homem, né? Mas a Glenda, para mim, assim, eu até postei sobre ela esses dias, porque ela tá trabalhando com a Stephanie, que fez NBB comigo. E ela, por profissional, assim, por eu ter visto ela, né, desde criança também, não gosto que fale muito isso, né, porque ela não é tão velha assim, mas, pô, ela é ex-atleta, então virou apresentadora por isso, né, para quem não sabe, a Glenda é bodyboarder, então foi muito, muito feliz naquilo que ela fez como esporte, e é uma pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar 4 anos no Esporte Espetacular e conhecer a essência dela, né, como pessoa. Então, isso é muito maravilhoso, assim, de você, né, eu escolhi ela porque eu acho que é isso, é uma pessoa que nunca perdeu o sorriso que ela tem, a alegria para fazer o que ela faz, né, e ela foi a grande inspiradora dessa minha geração, eu acho, da TV aberta, né, e a Renata Ceribelli também. E a Cris Dias eu gosto muito também, porque, assim, ela é minha amiga pessoal, né, a gente chama que quando as duas estão juntas crise sem crise, né? Porque a gente é muito parecida na resenha, as duas falam pra caramba e tal. E a Cris também é outra que está se renovando a cada vez mais, sabe? Saiu desse modelo da Globo, aí foi buscar o canal dela, e comprou uma van e está viajando de van, e agora entrou na Band. E aí você volta muito por essa questão também de o que é o futuro da nossa profissão. É a gente ser o que a gente é fazendo conteúdo o tempo todo, entendeu? Não ficar preso a você depender de um modelo de negócio, é você ser o seu próprio negócio, que é o que eu faço hoje empreendendo na minha empresa, na Montanha, ou seja, eu gero conteúdo de montanha, eu pratico montanha, eu busco patrocínio dentro do cenário da montanha e a gente vai achando esses nichos e desenvolvendo conteúdo de qualidade, eu acho que é isso. Não, é somente isso, somente agradecer mais uma vez a Cris pela disponibilidade, pela parceria com o Gol Olímpico, né, desde a interatividade, né, com o perfil Gol Olímpico no Instagram. Enfim, mais uma vez, muitíssimo obrigado em nome de toda a equipe, da Marcelo Lucena, do Murilo Galati e Vitor Minatel. E é isso, e que a parceria possa continuar mais vezes. Esperamos alguns contatos aí para novos entrevistados no futuro próximo. Pode deixar, passa uma listinha aí que eu ajudo a conversar com a galera. Muito bom. Tá aí, meus caros. Cristiane Mussi, encerrando aqui o podcast Gol Olímpico. Obrigado, Murilo Galati. Muito obrigado a Vitor Minatel. Muito obrigado a Gabriel Galati, nas redes sociais, né, cuidando dos bastidores do Gol Olímpico Podcast. Obrigado principalmente à audiência, com essa crescente aí, tanto no Instagram, no YouTube, enfim, no TikTok, no Twitter, Facebook, todas as mídias sociais. Muito obrigado a todos, até a próxima. Cris. Não, eu ia falar assim, a gente falou tanto que nem de Olimpíada eu falei, olha só, que coisa incrível. Então, na próxima semana, parte 2... Não, é muita história legal. Na parte 2, a Cris
vai falar só sobre os Jogos Olímpicos. Vamos fazer um podcast especial Olimpíadas com a Cris Mussi. Tá vindo a Olimpíada aí, tem isso. Mas, gente, obrigada, é isso aí. Um bom sucesso para vocês aí nesse programa, um projeto super legal. E eu acho que essas resenhas cada vez mais abertas e com um público, né, que não é do nosso ciclo ali, que a gente fica resenhando entre a gente, é sempre uma forma de comunicar já de quem já está nesse perfil de repórter. Então, vocês, com as curiosidades de vocês de fora e a forma de informar e falar dessas paixões também externas, é muito bacana de conversar. Para mim, parece até mesa de bar, então foi maravilhoso. Essa é a ideia, Cris, essa é a ideia. Show. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Nos vemos na próxima, então, tá certo? Até a próxima semana no Gol Olímpico Podcast. Valeu, obrigado. Valeu. Tchau.